dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está no Conde Comunica, o podcast que traz orientações jurídicas e estratégias de comunicação para a boa convivência em condomínios. Por favor, já dê um like no YouTube e também estamos no Spotify do Bahia Notícias. Dê o seu like, compartilhe, siga o nosso canal, porque aqui temos informações fidedignas. Sempre trazemos especialistas para um bate-papo muito rico. Eu estou aqui com a minha partner, Jamile Vieira, advogada condominialista que tira todas as dúvidas. E o episódio de hoje está muito especial, como sempre, né? A gente procura trazer grandes profissionais, trazer insights, desafios e principalmente soluções. O assunto de hoje é de suma importância, porque é como a reforma tributária vai impactar no seu condomínio. Então fica com a gente que tem muita informação boa. Pois é, a gente vai falar desse tema um pouco indigesto, né? Porque ninguém gosta de pagar imposto, apesar de necessário. Imposto não, tributo. Estou aqui na frente de um especialista tributário. E a gente vai falar se essa reforma tributária, será que vai impactar nos condomínios? Vamos falar também um pouquinho de uma forma geral sobre essa reforma tributária, porque todos nós, né, independentemente de sermos condôminos, pagamos impostos e eu particularmente, Monique, estou muito curiosa, né, do que vem por aí com essa reforma tributária. Mas vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos para não dar spoiler, porque temos também uma auditora que vai te explicar muito os cuidados, como evitar fraudes e ter o seu condomínio em dia, crescendo. Exatamente. E com as economias muito fortes. Daqui a pouco a gente vai apresentar nossos convidados. Mas vamos falar desses maravilhosos patrocinadores. Vamos começar pela Avatim. Sim, nós somos o podcast mais perfumado do Brasil, da nossa amiga Márcia Miranda, que tem a loja de Guarajuba, Shopping Barra e Taigara. Essa marca baiana nos orgulha, né? Já tomou conta do Brasil e do mundo. Verdade, verdade. Zama Brasileiro, a responsável pelo nosso make e cabelo, o melhor salão de beleza de Salvador. Minha convidada aqui, Michele, precisa ir lá. Vou levar você para ficar ainda mais bonita. Zama Brasileiro. Efeito Zama. Ela criou. Rapidinho, ela ajeita cabelo, maquiagem, você tá pronta. @Zama Brasileiro. Sigam no Instagram. Casa Tua, por Cris Peleiteiro, que veste aqui a nossa estante, que tem móveis maravilhosos, autorais. Vão lá no Caminho das Árvores. Jamile Vieira, assessoria condominial e empresarial. Essa nossa advogada, mandem suas dúvidas, que ela está sempre pronta a responder com muita competência. Texto e Si, a maior agência de comunicação da Bahia. Peraí que eu vou me lembrar. Especialista em gestão de crise e alto risco reputacional. Aqui do meu lado, minha partner, que eu tenho muito orgulho e honra que esteja aqui do meu lado, que dá muitas orientações para vocês, síndicos e condôminos, com quem eu aprendo muito sobre comunicação e aplico também. Ano passado, a Texticia fez 30 anos, não é à toa, de fato, é a maior agência de comunicação da Bahia, quiçá do Brasil. Grupo Max Forte. Esse é uma honra também ter aqui como patrocinador baiano, referência no mercado. Por favor, Tito, passa aí o vídeo. Talvez passamos despercebidos aos seus olhos, mas estamos aqui. Há 25 anos, o Grupo Max Forte protege histórias, lugares e pessoas em toda a Bahia. Estamos em sua moradia, nos seus estudos, no seu lazer e nos cuidados de sua família. Onde estiver, estaremos com você. Segurança patrimonial, pessoal, escolta e eventos. Central de monitoramento 24 horas com equipamentos de última geração e com pronta resposta em caso de sinistros. Controle de acesso remoto, via central de atendimento 24 horas. Mão de obra terceirizada para portaria, limpeza, recepção, jardinagem, entre outros.
Mais do que tecnologia, o que move o Grupo Max Forte são pessoas bem treinadas, valorizadas e comprometidas. Por isso, investimos continuamente em capacitação, inovação e na qualidade de cada atendimento. Grupo Max Forte. Confiança que se constrói. Há mais de 25 anos cuidando dos baianos. Grupo Max Forte. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse grupo baiano que tanto nos orgulha, tem aqui o QR Code na tela. Coloque sua câmera, você vai ser direcionado ao site deles para conhecer os serviços. Eles prestam serviços também para condomínios, associações de condomínio, sempre levando a melhor técnica de segurança, os melhores equipamentos de segurança. Grupo Max Forte. Mas vamos começar, então, nosso assunto. Eu vou Hoje começar. vamos aprender muito. Vamos começar apresentando os nossos convidados queridos. Primeiro, o advogado tributarista, que dispensa apresentações. Conhecido, muito conhecido em Salvador, na Bahia, no Brasil. Muito nos honra a sua presença, doutor Marcelo Nogueira Reis. Opa, obrigado. Se apresenta um pouquinho para o nosso público, É. apesar de não precisar de apresentações. Não, eu quero que ele se apresente e já fale por que as pessoas não são felizes ou são felizes pagando impostos ou tributos. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite de vocês. Muito simpático, é uma honra estar aqui. Adorei o estilo do programa, o tipo de bate-papo, a informalidade. Eu acho que é assim que a gente aprende realmente. E eu sou advogado tributarista. Eu me apresento sempre dessa forma. Um apaixonado, né? Sempre. Eu só fiz isso. Demonstra isso. Eu brinco que eu nunca nem entrei no Justiça do Trabalho, não sei nem onde é. Você sabe sei onde é, porque ela era lá no comércio. Isso. E hoje em dia não está. Eu trabalho no comércio, nosso escritório está fazendo 60 anos. Maravilha. Foi fundado por meu pai, Antônio Carlos Nogueira Reis. E depois de eu trabalhar em alguns lugares, eu fui para o escritório e resolvi encarar ali a parte tributária do escritório, que é a que eu cuido, a que eu toco. Então, pronto, estamos lá no comércio até hoje. Também está na associação comercial, não é isso? A associação comercial foi uma missão há muitos anos, né? Que meu pai foi da associação comercial também, foi diretor. E eu entrei lá como primeiro secretário e lá se vão uns 30 anos. Agora, hoje, eu sou um dos vice-presidentes da associação comercial. Então, com muita honra lá, também estou na Comissão Tributária da Federação das Indústrias, na Comissão Tributária da Federação do Comércio, do Sinduscom Bahia e da ADEME. Então, são entidades que estou presente, ajudando o empresariado a digerir melhor, né, essa história do direito tributário e da carga tributária. Como diziam os antigos, o que não tem remédio, remediado está. Então, vamos tomar esse remédio da melhor forma possível, mas né? antes de Michele se apresentar, eu gostei muito do que ele falou, porque Silvio Santos dizia que eu gosto de pagar impostos porque eu sei que eu ganhei. E você fez uma observação que eu achei muito interessante. Pois é, porque no Brasil, infelizmente, os tributos são muitos. Então, são tributos relacionados diretamente àquilo que você ganha. E nesta parte você falou que acha até justo, e eu também acho, um pouco da riqueza que você recebe, que você distribua de alguma forma para que o poder público possa transformar isso em serviços públicos. Mas tem uma outra parte de tributos que não reflete exatamente essa riqueza que você ganhou e acaba se tornando quase uma supertributação, tritributação, porque se você fala, eu recebi meu salário, eu recebi uma distribuição de lucro e paguei imposto de renda, minha empresa pagou o PIS, pagou a COFINS, pagou em contribuição, ok, são tributos proporcionais à sua renda recebida. Mas aí começam as distorções do sistema tributário. Aí você pega esse dinheiro que já foi todo tributado na sua empresa ou na sua pessoa física e você resolve comprar um apartamento. Aí começa. Aí você já vai pagar um imposto de transmissão daquele apartamento para você. Que já começou o exagero. Aí você tem lá o seu apartamento que você comprou, que pagou imposto de renda, que pagou PIS, pagou COFINS, se você recebeu dividendos, no caso. Aí você pagou ITV, e enquanto você estiver naquele apartamento na sua casa, você vai pagar IPTU a vida inteira. 1% ou 2% ou 3%, depende de onde você esteja, que faixa você esteja. Então, aí começam as distorções. Aí você, alegrezinho, compra um carro. Por você ter um carro, você vai pagar a vida inteira IPVA. Então, a história de Silvio Santos
ela é meia verdade. Você ganha, se eu ganhei, eu pago. Ok, mas tudo que você tiver, e enquanto você tiver, você vai pagar uma espécie de aluguel para o município, no caso da casa, da residência, ou para o Estado, no caso do veículo. Então, só verdade. isso, é uma ajuda. Em alguns países, como o Canadá, você paga uma vez só, uma carga maior por conta disso. Mas Fora os tributos que você paga embutidos nos produtos que você consome, que são as maiores cargas. Você paga um combustível, mais da metade ou metade é tributo. Você compra um carro, mais da metade é tributo. Então, eles estão ali, qualquer coisa que você faça na vida tem tributo. Então, são coisas perenes que você nunca para de pagar. Verdade. E aí que está aí, o rico e o pobre paga a mesma coisa. Quem compra uma garrafa de refrigerante vai pagar exatamente, o milionário vai pagar o mesmo imposto que a pessoa que tem um Aí pouco cadê o salário. princípio da isonomia, né, Pronto, doutor? então tá tudo mas errado. guarda aí que eu já tenho uma pergunta daqui a pouquinho, mas eu quero antes que Michele Lordelo se apresente, contadora, especialista em auditoria para condomínios, né? Tem o grupo, CEO do Grupo Lordelo, se apresente um pouquinho. Muito obrigada por ter aceito o convite e por estar aqui presente no Conde Comunica. Lisonjeada com o convite, eu cumprimento aqui a todos da bancada, especialmente a quem vai nos acompanhar ao vivo, a posteriori. Eu sou apaixonada pela gestão de condomínios e como é que você incorpora contabilidade na gestão de condomínios através da auditoria. Perfeito. Não por via de fiscalização, e sim de monitoramento para que o síndico possa ter Uma um assessoria, assessoramento, né? principalmente se ele adotar a preventiva mensal. E nesse aspecto a gente conseguiu introduzir um método, que é o método MGL do Grupo Lordelo. Pronto, daqui a pouco você vai falar, não dê muito spoiler, porque eu queria começar com o doutor Marcelo, falando um pouquinho sobre a reforma tributária de uma forma geral. A gente está falando de várias, o senhor começou falando sobre várias distorções, bitributação, exageros, né, que infelizmente acabam onerando muito o cidadão. Essa reforma, doutor, trouxe algum avanço nesse sentido ou não? Eu sou uma das exceções. Eu sou um otimista em relação à reforma. Por que otimista? É bom explicar. Essa reforma ela foi uma reforma tributária da parte do consumo. E na parte do consumo existem 2 tributos que são horrorosos, péssimos de você pagar, complicadíssimos de calcular. Nós estamos falando de ICMS e ISS. Causa briga entre estados, briga entre municípios. Dentro desse bolo também tem PIS e tem COFINS. Então, quando eu digo que a reforma tributária que se apresentou, eu entendo que ela será, ao final, muito boa, porque ela vai simplificar o sistema. Ela vai excluir do mundo jurídico esses tributos complicados de serem pagos, complicados de você calcular. Então, você vai passar, entra em cena um tributo que chama o IBS-CBS, que é um tributo que se dividirá em 2, mas ele é um tributo mais simples de se calcular, de se pagar. Então, objetivamente, é claro, a reforma é muito mais do que eu estou falando, mas eu entendo que só pela simplificação, por estarem saindo de cena 5 tributos complicados e entrando apenas um, que se dividirá em 2, mas Já é um um, avanço. só isso já vai melhorar muito. E para os condomínios? Condomínio, pois é, um negócio complicado. Por quê? Eu estava conversando antes aqui com Michele sobre isso. O condomínio, ele não é um contribuinte de tributos. A receita condominial não é base de cálculo para pagar imposto de renda, para pagar ISS, para pagar ICMS. Então, os nossos condomínios, estou falando aquele condomínio puro, né, nossos prédios, eles não vão ter alteração em princípio. Por quê? Porque as taxas condominiais, as receitas de condomínio continuarão não sendo tributadas. Como não eram, não passarão a ser pelo IBS e pela CBS. Mas aí vem a questão do mas pode ser, e a lei traz umas exceções. Então, a gente estava conversando aqui, porque hoje muitos condomínios têm receitas que não são próprias, única e exclusivamente dos condôminos, das taxas condominiais. Tem algumas outras receitas que eles agregam. A tal da, sei lá, alguns têm aquelas antenas de celular que recebem uma remuneração, tem lojinhas embaixo, que aquelas lojas pagam para o prédio, vamos chamar assim, uma remuneração. Então, a legislação trouxe uma coisa que é importantíssima, e aí sim, vamos chamar a atenção disso, Michele, que é, se essas receitas extracondominiais,
ultrapassarem mais do que 20%, aí o condomínio obrigatoriamente passa a ser contribuinte do IBS da CBS. E aí muda tudo. Que aí seriam os condomínios mistos, né? Que não são exclusivamente residenciais. Ele pode até né? ser residencial, mas às vezes eles têm receita. Serviços, Aluguel do salão de festa, ele aluga. loca, Se você quiser alugar, eu quero alugar Aquele salão de festa. supermercadinho. Pois é, então nós temos que ter essa atenção, seja para evitar que esse montante ultrapasse esses 20%, seja para dizer, não, eu quero realmente ser contribuinte do IBS e da CBS. Porque isso vai mudar. Agora, se o condomínio ele quiser optar e ser contribuinte, ele pode. Só que toda aquela receita condominial, ela também será tributada pelo IBS e pela CBS. Então, é uma opção. Os condomínios, os síndicos, os administradores têm que estar atentos a isso. E a hora de fazer isso é agora, porque o que vai acontecer em 2027 é o que foi refletido em 2026. Vai até 2030 essa transição, 2033. né? Né? Só que, já para 2027, se a receita de 2026 condominial for menos do que 80%, ou seja, se as outras receitas forem mais do que 20%, ele já passará a ser contribuinte. E aí muda tudo. Ele vai ter que calcular CBS e IBS sobre todas as receitas, inclusive condominiais. Que são aquelas que o senhor falou, da locações todas, e tal. inclusive do condomínio. Entendi. Mas também, por outro lado, é importante entender a sistemática desse novo tributo. Tudo que você adquirir de serviços e de produtos que vierem tributados pelo IBS, você vai utilizar como um crédito. Então, vai ser uma espécie de conta corrente, que ao final do mês você pagará ou não o IBS. Então, tudo que você comprou no condomínio, prestação de serviço de PJs que tiveram, que houve pagamento do IBS, você comprou materiais de uso, consumo, tudo aquilo vai entrar na sua conta de crédito de IBS. E aquilo que você teve de receita, você vai tributar, vamos chamar de saída do IBS. E ao final do mês você vai fazer um encontro. Créditos e débito da sua receita. Tem a pagar, quanto é a pagar. Então também não é nada de se alarmar. Vou passar a ser contribuinte do IBS e CBS, meu Deus do céu. Não é bem assim. Tem que fazer a conta de tudo que consome e aquilo que você vai ter que pagar. Então, só para fechar a pergunta, condomínio é contribuinte do IBS e CBS? Não. Pode ser, se ele quiser ser, pode. Ele exerce a opção. E a terceira, se ele passar de 20% de receita extra de condomínio, ele obrigatoriamente será contribuinte do IBS. Agora, ele só como contratante, vai haver alguma oneração daquele serviço? Ele que já tem uma terceirização ou ele tem um prestador de serviço ou compra um material... Essas pessoas que vendem vão ter uma carga tributária maior e vão repassar isso para o condomínio? Se forem contribuintes do IBS e CBS, sim. Então, por exemplo, se eu prestar um serviço para um condomínio, meu escritório de advocacia, eu certamente já estarei pagando ano que vem CBS e IBS. E já estará no meu preço e na minha nota fiscal. Agora, o condomínio tem responsabilidade sobre isso? Absolutamente. Não tem. Ele só terá, isso é importantíssimo que a gente fale, ele só terá se ele contratar o meu escritório e eu não der uma nota fiscal. Aí, o fato de eu não dar nota e ele não exigir, torna ele responsável solidário por aquele IBS, CBS que eventualmente eu não tenha pago. E isso é qualquer coisa. Então, se ele compra produtos, se ele compra material de limpeza e sem nota, e vai uma fiscalização, encontra aquele material no depósito, cadê a nota? Eu não tenho. Opa, então esse IBS, CBS que eventualmente não foi pago porque não tem nota, vai ser responsabilidade do condomínio que contratou ou que comprou produtos ou serviços. Aí entra a auditoria, né? Isso. E eu queria antes ler que aproximadamente 30% dos condomínios auditados apresentam algum tipo de fraude. Em até 99% dos casos existem erros operacionais ou contábeis. Por isso que a gente quer ouvir aqui a Michele e conhecer esse programa que você criou e como você ajuda os síndicos, né, e os condomínios. Bom, a primeira via é a questão documental. Quando o doutor Marcelo pontua
que o condomínio passa a ser solidário pela ausência da nota fiscal, nós temos que lembrar que a reforma vai atingir muitos condomínios que não trabalham com a documentação formal. A partir de junho, agora, nós já temos mudança com relação à emissão de notas fiscais. O CNPJ ele mudou, ele vai ter uma configuração alfanumérica. Então, isso também vai impactar, porque tem condomínios que pegam muitos prestadores de serviços nessa informalidade e entendem que isso faz parte da prestação de contas. E a fraude ela pode existir exatamente nesse tipo de serviço apequenado. Então, as pessoas, a auditoria pega recibos manuscritos, rubricados, sem a documentação formal do prestador. Então, tudo isso pode ensejar fraude, além dos contratos que são pactuados. Tem contratos, muitas vezes, que não existe a questão orçamentária, não existem as cotações, não existem projetos. O que é que a auditoria faz? Ela mostra que a conformidade ela precisa existir em todas essas situações. E o condomínio precisa ter uma previsão orçamentária que não é uma planilha. Porque imaginemos hoje, praticamente todos nós somos condôminos e muitos dos que vão nos acompanhar. Mas todo mundo trata a previsão orçamentária como uma planilha. Mas ali nós temos a vida do condomínio. Então, se eu tenho projetos, se eu tenho cumprimento de normas regulamentadoras, cumprimento da convenção, cumprimento de legislação, eu tenho menos chances de ter fraudes no processo de prestação de contas. Se a gente for pensar como funcionam as empresas, grandes empresas têm contabilidade, controladoria, auditoria interna e auditoria externa. Por que um condomínio só tem que contratar auditoria quando existe algum problema? Porque nós não temos um processo cultural de que todos os meses, assim como se tem uma assessoria jurídica condominialista, que se tenha também uma auditoria preventiva mensal. E se eu for pegar a auditoria para a reforma, né, quando o doutor Marcelo pontua, tudo aquilo que o condomínio vai comprar, ele vai ter de créditos. Eu tenho usado essa palavra como palavra-chave na auditoria tributária. Por quê? Porque tem condomínios que têm mão de obra própria, mas precisam estudar se a mão de obra terceirizada não seria uma vantagem. Tem condomínios que têm contrato de elevadores com peças. E hoje, essa empresa de elevadores, ela não se beneficia dessas compras de peças, mas com a reforma ela vai passar a se beneficiar. E esse contrato vai ter um redutor ou não? Quem é que vai fazer esse monitoramento dessa redução contratual ou desse aumento contratual? Tem que ser alguém especializado nessa cadeia de tributos que a reforma tributária está trazendo. Então, a auditoria ela é macro, porque ela vai olhar também a parte trabalhista. Então, eu não vou me basear somente no que é pago da folha. A minha equipe vai precisar olhar a convenção coletiva de trabalho, observar todas as verbas que são pagas, identificar algum risco trabalhista, evitar que o condomínio tenha um processo judicial lá na frente e que isso vá consumir toda a guarda de recursos dele, que não é o fundo de reserva, porque o fundo de reserva é para fins emergenciais, mas é alguma outra guarda de recursos que o condomínio tenha e que vai ser consumida porque não houve ali uma mitigação daquele risco que a auditoria consegue fazer de uma forma muito natural. Alguns pensam que é complexo, mas é muito natural. Então, a questão que a gente não pode deixar de falar, eu sempre digo aqui que o cargo de síndico não pode ser não pode ter amadorismo. Tanto é que a gente tem muitos síndicos profissionais. Mas quando a gente pensa na fiscalização da atividade do síndico, você tem os conselheiros fiscais, que, em regra, são condôminos, na maioria das vezes não são da área contábil, não são da área jurídica. Perfeito. Então, aí entra a auditoria externa até para auxiliar. Porque muitas vezes, eu acompanho às vezes, muitos conselheiros que ficam pedindo coisas que realmente não vão trazer um benefício para o condomínio. Aí você tem também aquelas disputas internas. Porque eu não gosto do síndico, eu sou conselheira, eu vou perseguir o síndico. Então, a gente precisa entender que o condomínio ele precisa de profissionalização, precisa de contratação de bons profissionais para poder dar uma assessoria e trazer benefícios para os condôminos. Você trouxe várias ideias, várias questões aí que podem, inclusive, impactar. Eu não digo na redução, eu sou sempre contra a redução de taxa condominial. Eu acho assim, paga a taxa, mas você pode ter ali uso, aquela margem, né? Não é de lucro, mas assim, poxa, olha... De sobra. De sobra. Paguei tudo com a arrecadação, mas com essa assessoria contábil, tributária, jurídica, eu consegui reduzir meu custo, porque eu tive os créditos, né? Então, eu acho que é só para realmente reforçar como hoje os condomínios devem
atuar e entender que a gestão dele tem que ser Que profissional. hoje eles são grandes empresas, os mutantes. Exatamente. Isso. Não é isso? Inclusive, você falava antes para a gente aqui algo interessante, porque muitas vezes as próprias administradoras fazem a auditoria. Você estava falando um pouco dessa independência e da segurança que se tem quando ela é externa. E você falou até do modelo que você criou. Você pode explicar um pouquinho para a gente? O modelo ele segue as normas de auditoria. Então, por exemplo, uma delas é a questão da independência. Então, se eu faço a contabilidade ou administração, eu não devo auditar. E se eu estou no ramo de administração de condomínios, o ideal é que eu não audite outra administradora. Por isso que uma empresa de auditoria condominial independente é o mais recomendado. Como jurídico também. Como jurídico né? também. Tem que ser independente da administradora. Perfeito. Com relação ao método, que é o MGE, o método do Grupo Lordelo, o que é que nós fizemos? Fazer uma auditoria contábil, financeira, orçamentária, ficou muito ínfimo com relação à magnitude do que é a vida em condomínio. Porque nós não estamos gerindo só os números. Nós temos pessoas atípicas, nós temos deficientes, portadores com deficiência, nós temos idosos, estávamos falando aqui no início sobre isso, pessoas idosas, nós temos um público juvenil. Então, o condomínio hoje precisa se moldar a tudo isso. E a auditoria, ela precisa acompanhar essa mudança. Nós não conseguíamos fazer isso somente no âmbito contábil e financeiro. O que é que nós fizemos? Pegamos todas as bases de segurança do condomínio e dessa vida nessa coletividade. Então, preocupação com o seguro bem contratado, com o combate contra o incêndio, com as normas de segurança para o seu filho que usa piscina, que usa elevadores. Então, nós temos a legislação para o turbilhonamento, que é aquele ralo anti-sucção, que pode aprisionar dedos mindinhos, cabelos, na piscina, que o síndico, muitas vezes, ele tem 3 piscinas no empreendimento, mas nenhuma delas tem o dispositivo de segurança. O síndico, ele está ali lidando com a gestão de todos os condôminos, mas o empreendimento não tem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, quiçá um plano de manutenção bem feito, que o próprio Código Civil obriga o síndico tem que a ter. entender que ele é que responde civil e criminalmente. Exatamente. Se ficar comprovada a omissão dele, a culpa, a negligência, né? E a auditoria mostra que ela não está ali para fiscalizar, ela está para cuidar. Então, aquele síndico que tem a percepção de que a auditoria é um componente de cuidado, ele vai se beneficiar, porque ele vai para uma assembleia mais bem preparado, ele consegue fundamentar as deliberações, porque muitas vezes tem a questão da oposição, o síndico ele acaba sendo muito visado, criticado, e as decisões que ele toma muitas vezes não são aceitas pela coletividade. Quando ele diz, olha, a auditoria que está me dizendo que eu tenho que fazer o cumprimento dessa norma, Ele ganha embasamento. Ele ganha embasamento. Perfeito. Eu vou dar um outro exemplo. O método traz cuidados com a saúde e segurança do trabalho. Então, nós vamos ter uma preocupação com o uso de equipamentos de proteção individual, a contratação de obras com toda a conformidade. Agora que está sendo muito discutida, né, infelizmente, tardiamente, a norma regulamentadora 1, que fala sobre Saúde os aspectos mental. psicossociais, saúde mental, e que agora, 26 de maio, passa a vigorar. Então, tudo isso que eu falei aqui tem que estar onde? Na previsão orçamentária, que não é uma planilha, mas é de acordo Não são com apenas números, né, Michele? Exato, de acordo com as Eu necessidades adorei de isso cada que ela falou. Eu acho que empreendimento. ressignifica tudo. É cuidar. Cuidar. É prevenção. Isso. É Perfeito. o que a gente costuma falar aqui. Qualquer crise de comunicação ou de qualquer área, o melhor remédio é a prevenção. É verdade. Exatamente. Sempre. Exatamente. E você, me metendo aqui, Por favor. você deu uma deixa ali, você falou, por mim, a taxa de condomínio não aumenta. Foi mais ou menos isso. E você falou... Não reduz. Eu não reduz. Mas com essa reforma, nesse momento, nós estamos aqui, hoje é 19? Sim. Maio, estamos em maio. Sim, 19 de maio. sei lá. Isso. Não sabemos hoje qual é a alíquota do IBS da CBS. Você não sabe. Não é que está falando em aumento de carga, mas eu não sei quanto será. Ninguém sabe. Isso é uma primeira distorção. Nós temos a lei complementar, teve reforma tributária, teve regulamentação da reforma, e a gente não sabe qual é a alíquota do IBS da CBS. Ponto. Primeira coisa. Segunda, você falou da auditoria. Para não aumentar o condomínio, ou para aumentar menos, já que a carga tributária da IBS virá, porque é uma realidade,
O condomínio não contribuinte, ele não é contribuinte do IBS, não paga IBS, CBS, mas ele vai comprar, vai tomar serviços. Ele vai ter que começar a visualizar entre os fornecedores dele aquele que tem dentro do Simples Nacional, por exemplo, como o seu escritório que você me disse, que é do Simples Nacional, eu acho que era. Sim. Pronto. Então, você, em princípio, não pagará uma IBS, CBS na alíquota maior. Você pagará dentro do Simples Nacional. E assim, vários fornecedores. Você vai tentar pegar fornecedores que têm uma carga de IBS, CBS menor. Por quê? Se tiver maior, você não vai aproveitar o crédito dele. E isso ajudará na precificação da taxa condominial. Olha, então tem a ver, tudo a ver. A atenção agora da interessante. diretoria ou do síndico, ou de seja lá quem estiver adquirindo serviços ou produtos, tem que pensar nessas coisas. Pois Senão é, vai- reforço. Cargo de síndico não é cargo de amador. Quem quer administrar condomínio ou tem que se preparar ou tem que se cercar de bons profissionais. Porque ele é quando é condômino, né? Ele vai se beneficiar disso e, independentemente disso, se houver realmente alguma comprovação de omissão, de negligência, o síndico vai responder criminal e civilmente por qualquer prejuízo causado. Mas aí eu quero agora ir para outro Deixa eu assunto. reforçar algo também importante. Que um dos grandes objetivos, aliás, missão do Conde Comunica é trazer esses alertas, essa Isso. boa informação e lutar contra fake news, principalmente em época de redes sociais, de inteligência artificial, que a Exato. gente ouve tanto, aprende pouco e, principalmente, para a gente agir, a gente precisa de bom conteúdo, da boa informação. Perfeito. Até porque muita gente em condomínio tem dito, né, sem nenhum embasamento, que a reforma tributária vai trazer um aumento considerável na taxa condominial. E aí, tudo vai depender, né, doutor Marcelo? Pode ser. Exatamente. Pode ser. Outra questão ligada a condomínio que eu quero entender do senhor. A questão do Airbnb, dos contratos atípicos de hospedagem ou de curta temporada que a gente tem visto cada vez mais nos condomínios. Muita gente já compra ou transforma a sua unidade com um objetivo de complementação de renda, né? Para realmente transformar aquela unidade numa unidade hoteleira, praticamente. Me conta, isso aí vai impactar essa pessoa que atua dessa forma, que firma esses contratos com muita regularidade, pode ser tributado por conta dessa atividade? Pronto, gostei do pode ser tributado, porque o que se ouve É que vai. exatamente, não é bem É assim. o terrorismo. E aí a gente vai ter que pegar alguns conceitozinhos, pode ficar um pouquinho, não vai ficar chato não. É o seguinte, Eu estou adorando. pessoas Eu também. físicas que alugam seus imóveis, ou alugam um imóvel ou dois imóveis, estão entendendo que vão passar a pagar IBS, porque não pagam o ISS. Porque O IBS é o que vai substituir Exatamente, o IBS, ISS. exatamente. Então, hoje, eles, por um conceito de que não é uma prestação de serviço o aluguel de seu imóvel, você não está prestando serviço, você não paga ISS. Mas os novos tributos, previsão expressa que vão passar a pagar. Mas em que condições? Para que ele se torne, pessoa física, contribuinte do IBS da CBS, ele precisa ter mais de 3 imóveis. E esse IEI mesmo, conjunto. Certo. E a receita no ano anterior de até 240 mil. Desculpe te interromper, mas só para tirar uma dúvida. Ele tem 3 imóveis, mas ele tem que explorar esses 3 imóveis. Digamos, Precisa eu tenho alugar. 3 imóveis, mas eu resido em um. Não, Aí eu saio seriam as dessa receitas hipótese. de 3 imóveis. Perfeito, Pronto, era ele isso tem que que eu ter queria mais de entender. 3 imóveis. Então, se ele tem até 240 mil de aluguel, dos 3, ele não vai ser contribuinte do IBS da CBS. Se passar disso, ele vai ter. Então, se ele ganhar, no ano anterior, 500 mil reais de aluguel, mas só tinha 2 imóveis, ou só tinha um, ele não vai pagar IBS, CBS. Então, primeiro ponto. E a gente vai começar a pegar os filhotes disso daí, dessa base. Essa é a base para uma pessoa física passar a ser contribuinte do IBS da CBS. Mais de 3, receita de mais de 240. No ano anterior. Mas neste ano, vamos botar aqui, em 2027, ele já faturou mais de 240. Olha que eu estou falando da regra do ano anterior. Se ele passar no próprio ano de mais de 240, mais 20%, ele passa a ser contribuinte do IBS no próprio ano. Segunda regra. E aí vem a terceira do Airbnb, que a gente começar a pegar a base.
Ele só pagará IBS e CBS no aluguel de um Airbnb se as anteriores condições forem preenchidas. Ou seja, ele tem que ter mais de 3 imóveis. A receita dos 3 imóveis tem que ser mais de 240. Aí, se entre estes imóveis e tiver um dentro de Airbnb, ou seja, com contratos de aluguel ininterruptos de até 90 dias, esta receita deste imóvel, nestas condições, ela será tributada não como aluguel, e sim como hotelaria. E qual é a diferença entre um e outro? As receitas de aluguel serão tributadas pelo IBS, sim, mas terão uma redução de 70% na alíquota. Admitindo que a alíquota seja 28%, como está se falando por aí, ele não pagará 28% em cima das receitas de aluguel. Ele pagará 28% menos 70%, dá uns 8,3%. Entendeu? Então, vamos desmistificar também. O bicho não é tão feio assim. Mesmo que ele venha a pagar, é 70% de redução e tem um redutor social de R$600. No final das contas, se você for olhar bem, a intenção do governo não é tanto de tributar os aluguéis, mas de mapear os imóveis. Esse controle, né? Tem até agora, não sei se já está aplicado, mas tem agora uma espécie de cadastro nacional. Exatamente, é exatamente esse cadastro daí que vai ser alimentado por estas informações de quem tem mais. Quem é que é obrigado a se registrar? Todos os imóveis deste país, certo. Todos, sem exceção, terão uma espécie de CPF. Aí, no caso, o que já está registrado nos cartórios de imóveis já é automático. Sim, só que, por exemplo, tem coisa que está no cartório de imóvel que a prefeitura não sabe que existe, que a União não sabe que existe. Esses cadastros todos se comunicarão, já estão se comunicando. Então, vai ser um registro nacional. Então, se você estiver no Amapá e quiser comprar um apartamento em Salvador, você vai botar o número dele e já vai saber quanto ele custa, quanto ele vale para o fisco. Quando é que o fisco acha que seu imóvel vale? Sim. Que é o que a Prefeitura de Salvador já faz, no caso de TV. Exatamente. Isso vai, inclusive, deve facilitar até aqueles sistemas de penhora de imóveis judiciais. Total. Né? Todo um clique você já vai saber. Tudo que está no CPF daquela pessoa, no CNPJ Vivemos daquela pessoa. num Big Brother, meus queridos. É não adianta. Vamos nos organizar, né, doutor Marcelo? Tem que organizar. Eles estão se organizando. O fisco está todo organizadinho. Você não faz mais nada. Nem comprar nada você faz hoje, se o fisco não Imposto de faz. renda hoje em dia mesmo você faz, já tem lá valor que você paga de médico. Já tudo, que falamos de fraude, aproveitando os americanos, follow the money, que você descobre tudo. E eu vou aproveitar isso para fazer uma pergunta a Michele, que é de Rebeca Menezes, aqui do Bahia Notícias, que é como o cuidado, na verdade, que o síndico, que o condomínio deve ter, de onde aplicar o dinheiro, ou a sobra, como a gente estava falando, os recursos, né, dos condôminos, diante do que a gente está vendo hoje no país, esse escândalo do Banco Master. Nós temos uma grande chegada dos bancos digitais e a auditoria também monitora isso. Por exemplo, cooperativas que são como bancos, né? Sicoob, Sicredi, existe ainda uma parcela do mundo condominial que entende que deve continuar com os bancos tradicionais. A auditoria, ela sempre pede que esses registros sejam feitos nos bancos tradicionais, a depender do porte do empreendimento. Tem empreendimentos maiores, empreendimentos de alto padrão, o ideal é que se mantenha nos bancos tradicionais. E essa questão da negociação de tarifas hoje é muito comum também nesses bancos, porque a ideia é, eu vou para um banco digital porque a minha tarifa é menor, porque eu tenho cashback, porque eu tenho desconto em determinada coisa. A auditoria ela não olha esse redutor dessa forma, e sim a segurança do dinheiro do condômino. E linkando o banco, a gente trabalha muito com centros de custos financeiros, que é cada conta ter a sua especificidade. Então, eu tenho a conta corrente do empreendimento, eu tenho uma aplicação para o fundo de reserva, eu tenho uma aplicação para o accruals trabalhista, que é a guarda do dinheiro, caso eu tenha demissões ou pedidos de demissão, que é a parte, né, que é chamada antiga provisão trabalhista. Eu tenho que ter um fundo de obras. Trabalhista. O trabalhista, que eu acabei de falar agora, que é o accruals trabalhista,
E eu tenho que ter fundos que eu diria específicos nesses bancos. Então, muitas vezes, um banco digital, ele vai ter a praticidade da abertura da conta, mas ele não vai ter a gestão dos recursos desse empreendimento. Então, esse síndico precisa fazer essa avaliação. Optar pelo banco digital somente porque eu tenho uma redução de tarifas ou porque é mais simples fazer a abertura de uma Existe conta? fiscalização diferenciada, por exemplo, do Banco Central em relação a esses bancos e os digitais? Não, diferenciada não, porque todos estão dentro do sistema, mas alguns não são considerados bancos. Então, aí acaba não sendo Aí acaba fiscalizado. não tendo garantias Sim. com relação a esses depósitos que são realizados nessas instituições. Que foi Então, a tem grande risco. questão, né? Nesse caso famoso. E no caso de cooperativa, existe ainda a participação, que é a distribuição de lucros daquilo que é movimentado. Então, tem também que ter o máximo de cuidado, porque às vezes eu tenho empreendimentos que têm 1,5 milhão guardado. É verdade. Então, o síndico passa a ter responsabilidade também por esses depósitos. É verdade. É bem complexo. É complexo. É bom ter uma consultoria, auditoria, é verdade. E só linkando com a reforma fala. tributária, me permita, vamos ter a questão do split payment, né? Que é, Sim, era a minha próxima pergunta. que é justamente pensar que isso vai mexer com a conta bancária, porque o banco vai Agora ser o explica fiscal o que do é governo. primeiro, split payment. Vamos pegar a analogia do Uber, né? Então, hoje nós usamos o Uber e no Uber o motorista já recebe o valor dele. Existe esse fatiamento, né? Uma parte já vai para o Uber, uma parte vai para o motorista, né? Então, essa divisão, ela vai incorporar também a questão tributária. Então, olha o cuidado do banco ter todas as bases ali de registros dessa movimentação. Então, para isso, a contabilidade administradora vai ter que ter o quê? Um checklist de nota, né? Das notas fiscais, de como é que essa instituição está com todos esses cadastros. Por quê? Porque o governo agora ele vai pegar a fatia do tributo dele antecipadamente. E eu costumo dizer na auditoria, já agora dos clientes preventiva, que isso vai mexer com caixa dos condomínios, com a disponibilidade de recursos. Porque vou dar um exemplo. Eu tenho um serviço de jardinagem, que é do Simples Nacional, e a legislação diz que eu tenho que ter retenção, antecipação ali de INSS. O que acontece com a maioria dos condomínios? Se eu não tenho um estudo tributário, eu não pago essa guia, porque o condomínio tem que pagar o valor líquido ao prestador de serviços e a contabilidade administradora gerar a guia. Só que quando ela não tem ou essa experiência tributária ou a boa vontade, eu estou usando o termo boa vontade, porque às vezes é uma linha de produção. Eu colo o documento na pasta, eu classifico e eu mando para o condomínio. Mas eu não tenho uma equipe preparada, atualizada, eu não tenho a equipe do doutor Marcelo lá para poder fazer essa gestão. E isso faz com que o condomínio fique pendente com relação à obrigação tributária. Isso hoje tem cruzamentos, eu diria até maiores do que antigamente, uma FDRINF, que é uma declaração específica de retenções, então ela faz cruzamentos, só que o governo ainda tinha o quê? Esperava o condomínio ter essa manifestação também da gestão dos tributos. Com a reforma tributária, o governo resolve esse problema, porque o governo já vai ter a fatia dele na parte do IBS e da CBS. Na parte do IBS e da CBS já utilizada. Então, isso vai mexer com o quê? Vai mexer com a disponibilidade. O condomínio que não pagava aquele tributo, aquele dinheiro ficava na conta do condomínio. E agora ele não vai mais ficar. Porque o split ele vai fazer essa retirada. Minha gente, o negócio tá ficando sério, tá ficando cada vez mais profissional. Se eu já achava e sempre dizia aqui que síndicos se profissionalizem, estudem, busquem uma boa assessoria. Agora, então, muito mais, né, Monique? E uma auditoria, né? Inclusive, eu queria que você diferenciasse, que acho que você fez só pra gente aqui no início, que muitas vezes o síndico tem uma assessoria contábil, mas não uma auditoria. Então, os riscos e qual a melhor prática. A gente gosta sempre de mostrar aqui a melhor forma de se fazer bem feito. E para o bem da coletividade, que é como eu digo, esse podcast é para trazer a boa convivência. Doutor Marcelo, eu digo que o condomínio ele é um retrato da sociedade. Tudo que acontece num condomínio é o que nós passamos na vida real. A contabilidade ela vai fazer a execução. Então, nesse caso, folha de pagamento, pagamentos em geral,
a parte fiscal. Se nós formos olhar até os contratos, a contabilidade diz assim, a contabilidade administradora, eu vou fazer a gestão dos tributos, mas ela não faz. Então, o que é auditoria? O que cabe à auditoria? Revisar, monitorar o que a contabilidade administradora está fazendo. Só que dentro da auditoria, eu não tenho somente o público-alvo contabilidade administradora. Eu tenho que olhar a prestação de contas do síndico, como é que ele aplicou o dinheiro, se guardou fundo de reserva, se instituiu a assembleia para fazer cota extra, né? Se fez a juntada de orçamentos. Aí a auditoria vai olhar também o conselho fiscal, se esse conselho efetivamente fiscaliza as contas do síndico. A auditoria vai olhar... Até porque, me permita, muita gente confunde que é o conselho ou a auditoria que precisa respaldar o conselho para o conselho aprovar as contas. Quando, na verdade, quem aprova é a Assembleia. Exatamente. Aquilo que você Ele falou vai recomendar anteriormente. ou não. Exato, que você falou anteriormente, que é muito importante. Que tem ali um subsídio técnico para levar para a Assembleia, para que os condôminos entendam, porque são eles que aprovam. Não é o conselheiro que aprova. Né? Exatamente. O conselheiro, como você falou, ele elabora o parecer, dá a orientação e tem que fiscalizar. Então, é muito importante que o síndico tenha todo esse respaldo. Isso. Então, os stakeholders são macro, porque nós atingimos os prestadores de serviços, nós atingimos os condôminos, que estão investidores, na verdade, e eles precisam saber como é que esses recursos são aplicados. Então, a auditoria preventiva mensal, ela é um dos maiores instrumentos de gestão que qualquer um desses interessados pode ter, cada um com o seu viés. Mas quando você contrata uma auditoria somente para 1 ano, 2 anos, 5 anos, ou quando, principalmente o que Monique pontuou, quando a oposição quer ver a auditoria, aí nós já temos um outro caráter que é considerado de revisão, a auditoria revisional. Ela não vai poder se antecipar a essas informações, principalmente as de segurança que eu pontuei. Infelizmente, estamos chegando ao nosso final. Acho que qualquer condômino ou síndico não pode perder esse episódio. Então, primeiro, eu gostaria que vocês se despedissem para nós irmos para os nossos quadros. Então, vamos lá. Muito obrigado. Né? Foi um prazer realmente muito grande. Fiquei muito bem surpreendido com a dinâmica do programa, com as informações, com o que eu aprendi aqui, com o Michele e com vocês também. E estou aqui à disposição. Né? Realmente, a questão de condomínio fica um pouco mais restrita, mas quando a gente abre um pouco mais, falando das novidades de pessoas físicas, vai pagar aluguel, vai pagar IBS, CBS, falar em imposto de renda, que a gente acabou não falando, né? É verdade. Tem muita coisa pra gente falar. A gente guardou para o senhor poder voltar. É isso aí, muito obrigado. Tenha certeza Adorei. que as suas informações foram muito esclarecedoras para mim, para todos aqui, com certeza para todos que Muito assistiram. Muito obrigada. Que vão assistir. Exatamente. Agradecer o convite. A iniciativa do Condo Comunica, ela tem que ser estendida, não só para Salvador, Bahia, para outras capitais também. Podemos ser vistos no mundo inteiro. Olha, eu sempre digo o seguinte, o povo adora grupo de WhatsApp de condomínio, né, doutor Marcelo, Michele? Pega o nosso link e manda no grupo do WhatsApp. Isso. Olha que coisa legal, que vai trazer tanta informação, né, fundamentada, de pessoas sérias, de pessoas renomadas. Então, é o que eu digo. Cuidado. Dá o link no nosso canal, compartilha, se inscreve. Dirigindo. Até porque Isso. estamos também no Spotify. Agora tem imagem no Spotify, importante, não é só o áudio, mas você bota lá só para ouvir, tá tudo certo. Mas, Michele, muito obrigada por você ter vindo também. Foram muitas informações esclarecedoras que vão orientar, com certeza, todo mundo que assistiu. E a gente procura trazer os melhores para termos as melhores informações. Exatamente. Vamos para os nossos quadros? Pode isso, doutora? Como o síndico deve se preparar para a reforma tributária? Bom, primeiro, assista esse episódio, que com certeza vocês vão aprender muito. Mas, brincadeiras à parte, não só para a reforma tributária, mas para administrar um condomínio, você, síndico, precisa se preparar mesmo. Não cabe mais amadorismo nas administrações dos condomínios. Se cerque de bons profissionais. E no que diz respeito às questões tributárias, às questões contábeis, se cerquem, contratem bons profissionais para lhe orientar e para esclarecer todas as dúvidas. E agora, orientações de comunicação para condomínios com a melhor, Monique Melo, no
Conde Comunique. Para falar assuntos complexos e ter clareza, firmeza, autoridade, como o doutor Marcelo bem fez aqui, sincronize suas mãos com a sua fala. E eu vou indicar alguns gestos que facilitam muito. Primeiro, se você quer demonstrar confiança, mostre as mãos. Se você quer ser uma pessoa amigável, esse gesto também é muito interessante. A autoridade que a gente vê muito o presidente da República fazendo é esse triângulo. E quando você for pontuar algo, primeiro ponto, segundo, inclusive isso ajuda na sua fala. E agora, para tirar a prova real, se a mão funciona mais do que a fala, eu vou te perguntar o seguinte: se eu estou com você numa casa e toca a campainha e eu digo a você, abra a porta, você abre ou não? Adorei! Mais uma vez aprendi muito. Olha aí, quantas dicas. Eu falo muito com as mãos mas também. tem mais coisa, mas você tem que usar nesse quadrado e não pode exagerar. Perfeito. É para ajudar na sua fala, para você se torna mais claro e mais eficaz. Aqui, ó, a mão. Então, assim vai. Tanto o meu videozinho que ele fez, quando você fala e a mão faz assim, o cérebro da gente é visual. Isso é uma ótima dica para os síndicos, né? Quando estiver nas assembleias, olha aí, ó. Eu achei engraçado porque eu pensei isso hoje, você usando. Eu uso muito. Ela achou Demais. Não terminou, meu Deus. Hein? Vamos então. Gente, o papo tá tão Tava bom ótimo. que a gente Monique já tava achou aqui que no já tava papo nos de bastidores. amigos. Já tava. Tava gravando? Tá gravando Aqui assim, ainda. vai seguir. Agora o grande finale, doutor Marcelo, que você não espera, a nossa surpresa. Para quem não sabe, Jamile, além desta grande advogada, condominialista e oradora e comunicadora, ela também canta e encanta. E a música de hoje, qual vai ser a música? Pois é, todo sobre episódio, o tema. eu imagino alguma música que tem a ver com o tema. Eu falei, meu Deus, o que música vai ter a ver com reforma tributária? Aí lembrei um clássico de Paulinho da Viola, né? Pecado Capital. Vamos trazer um pouquinho de humor, né? Vamos, Também. leveza. Doutor Sério, Música leveza. muito bom. Que ele diz, dinheiro na mão é vendaval, na vida de um sonhador, Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E aí eu lembrei de uma coisa que o senhor falou. Eu tenho a ilusão de comprar um mega apartamento, um carro lindíssimo. E aí, caio da cama, porque todo ano eu vou ter que pagar IPTU e IPVA. Mas graças a Deus que a gente tem dinheiro para comprar imóveis, que todos nós tenhamos para realizar os nossos sonhos e para podermos também pagar os nossos impostos e que o governo também seja justo daqui para frente com a gente, né? Esperemos. A esperança a última que os morre. recursos em favor de todos para termos a boa convivência em toda a sociedade. Valeu, Até o gente. próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.